Pessoal, vou esperar só mais 2 minutinhos, tá? Para ver se chega mais alguém e a gente já começa, tudo bem? Pessoal, então vamos dar início e se alguém for chegando, eu vou tentando adicionar a pessoa, tá? Porque sempre quando a gente inicia a aula, aí eu tenho que ficar adicionando a pessoa na aula e assim, não dá para esperar as pessoas que chegam muito tempo atrasado. A nossa aula, ela inicia às 9h10, agora já são 9h11, então eu vou dar início agora, tudo bem? Primeiro, o que eu queria perguntar a todos vocês, e eu queria um feedback de vocês, o que vocês acharam da aula, quer dizer, da nossa avaliação, né? Para mim estava tranquilo, professor. Pessoal? Pessoal, fiz uma pergunta para vocês. O que vocês acharam da nossa avaliação? Foi o que você passou em sala de aula mesmo, professor. Para mim também estava tranquilo. Tá. Sentiram dificuldade? Sentiram dificuldade? Como é que foi a semana de avaliação para vocês? Estressante, como sempre. Que semana de avaliação é assim, né? Só que eu acho que, sei lá, não sei dizer por vocês, mas eu acho que a vantagem é que vocês tiveram um tempo maior, né, para realizarem a prova. Talvez isso foi uma vantagem para vocês. Eu acho que a desvantagem é também esse tempo maior da prova, né? Porque aí alguns deixam sempre para a última hora e acabam perdendo. No nosso caso, pessoal, a nossa avaliação,
ela foi assim, ela ficou por 48 horas lá, eu recebendo respostas. Por que isso? Justamente porque na terça-feira era feriado. Então, eu coloquei a prova na segunda-feira, às 7 horas da noite, e retirei lá o link. Não retirei o link, mas eu bloqueei que eu recebesse respostas na quarta-feira, às 7 horas da noite. Então, ficou 48 horas para vocês realizarem a prova. E mesmo assim, teve alunos que não realizaram a prova. Não realizaram a prova e aí depois me mandaram mensagem perguntando por que não iriam conseguir fazer a prova. Isso daí, pessoal, é o que eu falo para vocês. Eu acho que existe uma grande vantagem de estar em casa, estudando em casa. Que essa grande vantagem é que vocês não perdem o tempo se locomovendo para ir até a faculdade, voltar da faculdade. Esse estresse, esse tempo perdido, vocês não têm. Então, vocês estão em casa, na frente do computador, com todo o material possível. Então, vocês têm acesso, né, à internet. Então, vocês podem colocar no Google, YouTube, vocês podem acessar todas as aulas. Então, assim, facilitou algumas coisas para vocês. Eu acho que a grande dificuldade é justamente isso, porque alguns alunos ainda não entenderam, não entendem que a responsabilidade do estudo de vocês não é só da Croton, né, da Anhanguera, e não é só dos professores. A responsabilidade do estudo de vocês é vocês mesmos. Então, assim, o professor vem, passa a avaliação, dá a aula, a Croton tenta, no meio dessa paralisação, fazer alguma coisa, certo? E aí, o que acontece? Ainda tem aluno que nunca entrou na nossa aula, nunca assistiu uma aula, não entra lá no sistema, aí faz a avaliação de qualquer jeito, e assim, e quer se formar nisso, tudo bem. Não sou contra isso, também nem sei se é isso mesmo que acontece. Mas assim, eu quero que vocês entendam que o aluno que não se está se dedicando a isso, e não sei quais são os motivos, não está enganando o professor, ou vai falar, vou me formar fisioterapeuta igual ao outro que estudou. Isso é engano. Isso é engano. Você consegue ir enrolando, você consegue ir aos trancos e barrancos e passando e fazendo, só que uma hora você vai realmente precisar do que você estudou, do que você realmente aprendeu. Só que aí vai chegar nessa hora que você vai ser cobrado, exigido pelo que você aprendeu, né, como um bom profissional, e o que vai acontecer? Você vai pensar, a Anhanguera não era tudo isso, eu não estudei com os professores melhores que tinham, eu não estudei numa faculdade, numa universidade, na melhor que tinha. Não é isso. A diferença é justamente o quanto você se comprometeu com isso. Então, na minha opinião, eu acho um absurdo um aluno que tem 48 horas para fazer uma avaliação e não conseguiu fazer. Lógico que a gente conversou antes aqui, gente, a avaliação vai ficar lá, o Danilo avisou vocês, sabe, receberam o e-mail, eu avisei vocês lá no grupo, a gente vem toda vez falando da avaliação nas aulas, então, se acontecesse algo tão importante que impossibilitasse vocês de realizarem as atividades, a avaliação, vocês deveriam entrar em contato com o professor, né? Ou com o Danilo, não, ou com a secretaria, ou com alguém vocês deviam avisar. Então, é assim, pessoal, eu acho que a turma Ô, de vocês... professor, Sim? mas o Danilo, ele também não tá dando muita assistência pra gente. Eu mesmo cheguei a conversar com ele, porque não é toda aula que eu tô podendo assistir, porque eu e meu namorado faz faculdade na Anhanguera, então nós dois estamos tendo aulas online, porém nós temos só um computador. Assistir aula por celular não é legal. Eu, particularmente, eu não consigo aprender com aulas online assim, porque não é o seu caso, mas tem professores que só estão lendo slide. Se for para ler slide, eu mesmo leio. Então, eu tentei conversar com o Danilo e, tipo assim, não tá tendo um retorno legal. Parece que tá, tipo assim, a faculdade só tá preocupada com a faculdade, mas não tá preocupada se os alunos estão aprendendo ou não. Eu tô tendo aulas super importantes esse semestre, que eu tô pensando em pegar DP ou então trancar a faculdade, porque eu realmente não tô aprendendo.
E o Danilo, ele não tá dando assistência para isso. Eu Ele entendo. só fala assim, ai, mas você tá tendo aula online. Só que, viu, eu pago a faculdade por aulas presenciais. Eu entendo que a gente tá num momento em que não dá para ter aulas presenciais. Só que então ele tem que achar um meio termo para isso. Porque eu, particularmente, eu não aprendo assim lendo slide. Por exemplo, o professor, eu não vou citar o nome do professor que vai lendo slide. Em aula presencial, ele dá uma aula super top, ele explica super bem. Só que online ele está dando apenas lendo slide. Ler slide eu mesmo leio e é uma aula super importante. Eu entendo. Isso daí foi o que eu falei para vocês. É uma situação, gente, que ninguém estava preparado. E eu também, eu acho super difícil, extremamente difícil, dar aula assim. Eu acho, sei lá, eu não consigo ser eu mesmo dando aula assim. Então, o raciocínio é diferente, o tempo é diferente, os alunos. É tão estranho, pessoal. Eu fico falando aqui, às vezes eu não escuto a voz de ninguém, eu não vejo ninguém e parece que eu estou falando sozinho, entende? É muito difícil, Maiara, né? Então, assim, Isso. o que eu posso falar para você, eu sei que é difícil, né? Mas só que, assim, infelizmente, esse momento a gente não vai ter aula presencial. Não vai ter, porque não é a faculdade que não quer, não é o Danilo também que não quer, né? É norma do governo, vamos dizer assim. Então, o que eu sugiro para você é assim, pelo menos todos os professores, pelo que eu saiba, estão colocando os links da aula, né, ao vivo lá no portal do aluno. Então, o que eu posso sugerir para você é assim, se você está com dificuldade, tente ver essa aula depois, aí veja os slides que eu, por exemplo, eu também coloco o link e coloco os slides. Além disso, tente entrar em contato com o professor e ver o que você está com dúvida. Entendeu? E tenta tirar com o professor, tenta mandar um e-mail e perguntar, porque infelizmente a gente vai ter que passar nesse momento, pessoal. É assim, a gente está conversando, a faculdade está fazendo esforço para que a gente volte agora nesse 11 de maio, né, que o governo falou, mas a gente não sabe se é certeza que vai voltar ainda. Então a gente, porque assim, até mesmo que algumas, por exemplo, eu tenho algumas matérias algumas disciplinas que estão acabando o material, vamos dizer assim, material didático, não didático, né? O material assim com aula mesmo, né? Com aula ao vivo. O resto seria aula prática. E exemplo, se a gente não voltar esse dia 11, não tem como dar uma prática online. E aí a gente vai ter que encerrar, esperar ver o que vai acontecer e provavelmente essas práticas vão ser repostas no semestre que vem ou, sei lá, quando voltar, em julho, por exemplo, não sei. Então, assim, a gente nem sabe se a gente vai ter férias em julho, a gente não sabe nada disso. Então, é uma situação que é difícil para todo mundo, entende? Mas foi aquilo que eu falei para você. Tenta conversar com o professor, tenta. É difícil, eu sei como é difícil. Eu entendo, mas é que eu pensei assim, que seria muito mais fácil a faculdade ter dado férias para todo mundo agora. É que nem você falou, talvez volte dia 11, talvez não. Viu? Era só ter dado férias e talvez voltasse em julho. A gente ia repor todas essas aulas. E presenciais, com explicação boa. Não assim, online, que não tá fazendo nada. Eu tô aqui só de corpo presente. Então, mas aí, Mara, o que acontece? É aquilo que a gente também discutiu isso. A gente teve várias reuniões, pensou nisso, paralisa da férias. Por exemplo, nenhuma instituição a gente estava vendo particular fez isso, parou. Todas estão dando aula remota, todas. Por quê? Porque a gente não sabe quando vai voltar. Se a gente tivesse feito isso no começo, de ter paralisado e voltado depois de um mês, né, ter dado férias, a gente estaria voltando agora e de forma remota igual. Consegue entender? Então, não é culpa assim, não é culpa de ninguém, entende? É difícil, mas é uma situação que
é difícil, mas é compreensível, porque ninguém tem culpa. E lógico que não vai agradar a todos, isso eu entendo. Eu entendo isso, porque foi a forma que eu acho que todo mundo se adaptou de vocês não pararem com o estudo dessa forma, entende? Tem gente que se adaptou, tem gente que gosta, tem gente que está super adorando isso, de ficar em casa, mas eu acho que o mais difícil mesmo, Mara, é ter essa disciplina, sabe? De você ter realmente o seu canto para estudar, seu computador, seu material, o seu tempo. Então, é difícil. Eu entendo você, tá bom? Mas continue firme. Continue e vamos torcer para que volte, né? O mais rápido possível, tá bom? Ok. Pessoal, vamos fazer assim primeiro, tá? Eu vou abrir a prova com vocês e a gente vai corrigir a prova e depois eu apresento a aula, tá? Então, na prova, eu vou mostrar para vocês as respostas certas e nas dissertativas, eu vou explicar para vocês mais ou menos o que eu queria, tá bom? Porque, assim, a turma de vocês não foi mal, mas, assim, teve notas baixas e que não era para ter, né? Porque vocês tinham tempo para responder. Vocês tiveram 48 horas, igual eu falei, vocês tiveram 48 horas para responder. E assim, é uma coisa que não foi teoricamente com consulta, né? Mas só que vocês têm todas as aulas lá com vocês têm todo o material, vocês tinham internet, tem YouTube, tem tudo na mão de vocês. Então, teoricamente, as respostas que vocês não sabiam, vocês poderiam olhar lá no livro, né, nas aulas e responderem com mais calma, com mais dedicação e ter tirado uma nota máxima. Foi aquilo que eu falei, aproveitar esse momento que a gente não sabe como é que vai ser, é igual eu penso. Se a gente voltar agora, vai voltar e aí a gente vai ter poucas aulas e já vai ser a avaliação 2, né? A avaliação oficial 2. E é isso que eu falo para vocês. É difícil, é difícil. Então, a hora de ter tirado, né, uma nota máxima, eu acho que era nessa avaliação. A gente teve nota máxima, mas também teve notas muito baixas, que não era para ter tido, na minha opinião. Tudo bem? E aí teve alguns casos assim, que teve alunos que não colocou, eu acho que não prestou atenção na pergunta, né, principalmente nas dissertativas, e eu não sei se copiou e colou de algum lugar, e copiou e colou uma coisa totalmente fora de contexto, sabe? Por exemplo, ausculta cardíaca. Então, pegou lá, jogou no Google, a primeira coisa que aparecia de ausculta cardíaca, copiava e colava. Aí tava lá, ausculta cardíaca. A gente pode fazer percussão, inspeção. Isso daí é uma avaliação que a enfermagem usa, pessoal. A gente não usa isso. Então, o que acontece? Eu acho que muita gente só não prestou atenção na pergunta, porque o conteúdo, vocês sabem que a gente só viu isso, a gente falou dessas coisas todas, vocês, creio eu que vocês lembram disso, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a prova, o que eu queria, mais ou menos, na prova, tá? E o que era para ter respondido mais ou menos com base nisso, certo? Mas como eu falei para vocês, a turma de vocês, teoricamente, não foi mal, eu achei que foi super bem, eu fiquei até feliz com isso, e eu tentei preparar, igual eu disse para vocês, a nossa avaliação, o que a gente viu em aula. Eu não pedi nada extraordinário, nada fora do comum, é exatamente o que a gente viu em aula. E é isso que eu sempre falo para vocês, eu sempre vou preparar as avaliações nesse formato, simples, o que a gente vê em aula. Então, justamente dessa forma, descreva isso, fale sobre isso, o que é isso, porque é assim que a gente vê em aula. É isso que vocês têm que saber. Então, não tenho que fazer uma aula, uma avaliação para que o aluno erre as perguntas. Eu não tenho essa intenção. Eu tenho a intenção de que o aluno mostre o mínimo de conhecimento dele. Só que, assim, o que eu cobro de vocês?
na dissertativa é que vocês coloquem com a palavra de vocês, não como eu percebi que alguns alunos fizeram, de copiar e colar. Porque, assim, eu quero que vocês entendam, da mesma ferramenta que alguns, né, nem todos, utilizaram, o professor também utiliza, que é a internet. Então, o mesmo texto que vocês jogam ali sem editar nada, eu copio aquele texto, jogo na internet e aparece de onde vocês tiraram. Então, eu sei quem colou. Entende? Então, assim, só algumas coisas, né? Então, preste atenção nisso. Então, eu coloquei lá a primeira avaliação, né? A primeira pergunta. Então, ó, descreva a avaliação da ausculta cardíaca. Espera só da ausculta cardíaca. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula da ausculta cardíaca? E a gente até fez uma prática disso. E aí a gente conversou um pouco sobre isso. Então, descreva a avaliação da ausculta cardíaca. Então, como que a gente realiza a ausculta cardíaca, pessoal? Então, é a mesma coisa. Vamos pegar o esteto, né? Vamos colocar na região do coração, que é mais ou menos lá no quinto espaço, né, intercostal, mais um pouquinho à esquerda, e aí a gente vai auscultar, né, as bulhas. E aí, o que a gente tem que entender? Os sons, quais são eles? Que são a abertura e os fechamentos das válvulas. Então, o que acontece? Com isso, né, com o fechamento da ausculta cardíaca, com as bulhas, né, que são tanto fechamento e abertura das válvulas, a gente escuta essas bulhas. Então, a gente consegue identificar. Então, basicamente, o que a gente vê? A primeira ausculta, né, que a gente vê, a primeira bulha é a atrioventricular. A segunda bulha, né, seria o fechamento atrioventricular. Então, o átrio abre e depois o átrio fecha. E aí a gente pode escutar a terceira bulha, né, que é o terceiro tum, o terceiro barulho, que seria justamente o enchimento do ventrículo, que é a sístole, que é na hora que ele vai fazer a contração e não teoricamente, não, é o que acontece, né? Que ele vai injetar o sangue pro corpo. Então a gente vai auscultar 3 barulhos, que são as 3 bulhas. Então era isso que eu queria que vocês colocassem com a palavra de vocês. Como que vocês vão avaliar? Ah, então, professor, eu pego o esteto, coloco na região, né, do quinto espaço intercostal, que é mais próximo à esquerda, e aí eu vou auscultar as bulhas, que são 3. A primeira, abertura atrioventricular, depois fechamento atrioventricular, depois a terceira, que é o enchimento, né, do ventrículo, e aí a injeção de sangue, que seria a terceira bulha. É isso. De uma forma simples, eu não queria que vocês escrevessem nada de outro mundo, e era simplesmente vocês colocarem com a palavra de vocês, não copiar e colar. Então, quem colocou mais ou menos isso, eu fui lá e dei 100% na resposta. Quem não colocou nada a ver com isso, eu dei 0. E quem colocou parecido com isso, eu dei meio ponto. Foi isso que eu fiz. Tudo bem? Alguma pergunta em relação à primeira? Aí, pessoal, a segunda. Pessoal, quem respondeu a primeira saberia responder a segunda. E da mesma forma, como, né, descreva a avaliação da ausculta pulmonar. Como que a gente vai avaliar a ausculta pulmonar? Professor, eu vou pegar o estetoscópio lá, né? E aí eu vou percorrer pela região do tórax do meu paciente. Então, o que eu tenho que fazer? Tanto ápice, terço médio, né, e terço inferior eu tenho que auscultar. Ou seja, né, parte superior, parte média e parte inferior do meu pulmão ou da caixa torácica. E aí eu tenho que fazer o quê? Auscultar tanto anterior
lateral e posterior. Essa ausculta pode ser realizada com o paciente deitado ou com o paciente sentado. E aí eu peço para o paciente, puxa o ar e solta o ar, porque eu quero ver, né, auscultar justamente a entrada e a saída do ar. Se o paciente tem a entrada e a saída do ar, murmúrio vesicular presente. Lembra que eu falei para vocês, escrevi isso na aula prática. E aí, professor, com isso a gente pode auscultar alguns barulhos diferentes, que são os ruídos adventícios. Entre eles, os estertores borbulhosos, estertores crepitantes, os sibilos e os roncos. E aí, quem quisesse, né, colocar algo mais incrementado, poderia colocar, professor, estertores borbulhosos em vias aéreas distais, em pequenos calibres, estertores creptores em vias aéreas proximais, de grande calibre. E aí os sibilos, como se fosse um chiado ou um gato miando, em pequenos calibres, em vias aéreas mais distais. E os roncos, professor, são vias aéreas de grande calibre. Ponto. Então, as duas, teoricamente, quem sabia responder uma, saberia responder a outra. O coração vai fazer as bulhas e o pulmão vai fazer o murmúrio. É isso. Alguma pergunta? Pessoal, essa eu acho que foi de graça para vocês. Não estava tão difícil, né? A gente falou da cianose, a gente explicou da cianose, então descreva, né, o que é a cianose, descreva sobre, fale sobre, né? É só colocar o que é cianose. Então, a cianose é quando a pele ou a mucosa adquire uma pele ou uma coloração azulada, que é o sinal de uma hipoxemia. Ponto. Só isso eu já aceitava. Lembram disso? Ah, professor, mas aí pode acontecer nas extremidades, como no dedo, que seria uma cianose periférica, ou pode acontecer na mucosa, como por exemplo na boca, que é chamado de uma cianose central, que a gente explicou em aula. Cianose periférica e cianose central. Certo? E aí, pessoal, A4. Lembra que eu falei para vocês? Pessoal, na avaliação física, né, que a gente coloca a mão no paciente, além de auscultar o paciente, os pneumopata, né, de observar os achados clínicos, além de olhar raio-x, tomografia, ter coletado o exame, a coleta de história do paciente, além dos outros exames, né, como se ele tem cianose, se tem dispneia, ou se ele tem cansaço durante a atividade física, algum teste específico que a gente fez, a gente pode avaliar também movimento da caixa torácica, o movimento do diafragma, o movimento das costelas. Para que isso? Para a gente saber, né, se aquele diafragma ele está movendo certo. Né? Se o diafragma não está movendo certo, a gente não fala tanto do diafragma. Principal músculo respiratório, diafragma, fortalecimento do diafragma. Todo mundo fala isso. Mas como que a gente avalia isso? Como a gente saber sobre isso? Então é só pensar um pouquinho também na anatomia, né? Então, vocês pensarem na anatomia do diafragma, vocês sabem que o diafragma tem as cúpulas diafragmáticas, direita e esquerda. Se é direita e esquerda, a direita fica do lado direito, a esquerda do lado esquerdo. Então, o que vocês sabem? Que elas se movem. Então, basicamente, quais são os movimentos que ela faz? Então, quando a gente puxa o ar, o nosso tórax, né? Ele tende a ir um pouco para a lateral. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente puxa o ar, ele tende a ir para a lateral e ele tende a ir antero-superior, que é como se fosse subindo. Então, quais são esses movimentos? Quando a gente sente o movimento abrindo a caixa torácica em sentido lateral, é o movimento de alça de balde. E quando a gente sente, né, o externo
a parte do tórax vindo antero superior, vindo para frente e subindo, a gente sabe que é o braço de bomba. Ah, professor, mas como eu avalio isso? Para mim sentir um movimento lateral, eu coloco a mão na região lateral do meu tórax, ou do tórax do paciente, que é melhor, né? Mas eu coloco em qualquer região? Não, você coloca na região do diafragma, entre o quinto, sexto, sétimo espaço intercostal ali, só coloca a mão na região lateral, o paciente vai puxar o ar, você vai sentir se as duas cúpulas diafragmáticas, elas estão abrindo, estão indo para a lateral, se o paciente está fazendo um movimento de alça de balde. Opa, ó, tá fazendo igual, não tá fazendo igual, esse lado faz mais que o outro, faz menos que o outro. Isso é um diagnóstico que a gente pode dar. Movimento de braço de bomba. De vez a gente colocar na região lateral, a gente vai colocar na região anterior, no quinto, sexto e sétimo espaço intercostal. Então, o paciente vai puxar o ar, eu tenho que sentir minha mão levantar, minha mão ir em sentido antero superior, que seria o movimento de braço de bomba. Tudo bem, pessoal? E aí, ó, vão entrar, né, na parte das questões alternativas. Então, acho também que não tinha nenhuma questão difícil. Algumas um pouco mais longas, eu acho que era só para vocês lerem, interpretar mesmo. Mas no final, ó, era assinale a alternativa correta em relação às lesões por pressão, as úlceras. Então, qual a alternativa correta? O aparecimento de lesões por pressões é comum na região do quadril, nas articulações como quadril, né, cotovelo e tornozelo. Lembra que eu falei para vocês que as lesões por pressões ou as úlceras, até mostrei a foto para vocês, elas aparecem em superfícies que os acidentes ósseos estão mais com contato com a pele, que a gente sente os acidentes ósseos. Então, com o quadril, por que aparece mais no quadril? Por causa do trocânter, espinhas ilíacas, póstero superior, póstero inferior, por causa do sacro, no tornozelo. Lembra que eu falei para vocês? Pessoal, o tornozelo, a gente tem um calcâneo, a gente tem os maléolos, então é fácil de ter, é fácil de machucar a pele. Cotovelo também, por causa tanto do rádio, da úlna, dos epicôndilos. Então a gente sabe disso. Tudo bem, pessoal? Então as outras eu tinha umas até meio bestas, né? Complicações pulmonares, acontecem devido a alterações da camada superdérmica, né? Então não tem um porquê. Essa era a mais coerente, essa era a mais certa. Bastante gente errou, acho que quase ninguém. Bastante gente acertou ela, quase ninguém errou. Tá? A6. Com relação aos objetivos da fisioterapia respiratória, assinale a alternativa correta. Os objetivos, né, da fisioterapia, isso eu sempre falei para vocês, vai sempre variar conforme a avaliação do paciente. Então, é necessário a identificação das limitações que o paciente apresentar, então seus objetivos serão baseados nesses achados. Gente, a fisioterapia, assim, é o que eu sempre respondo para todo mundo que pergunta para mim. Um monte de gente vem perguntar para mim, paciente, parente, vizinho. Você é fisioterapeuta, eu tô com isso, tenho dor nisso, eu tenho essa doença, o que você faz? O que você vai tratar? O que melhora? Eu falo, não sei. Mas como assim você não sabe? Você não é fisioterapeuta? Eu sou. Mas então eu preciso avaliar. Não, mas eu tenho osteoartrose. Você sabe tratar osteoartrose? Eu falo, independente se você tem osteoartrose, independente se é DPOC, independente se você tem um AVC, eu vou te avaliar e o que eu encontrar, eu vou tratar, porque cada pessoa pode apresentar um quadro diferente. Então, a fisioterapia é isso. A obrigação do fisioterapeuta é saber avaliar, fechar o diagnóstico funcional do paciente e, por meio disso, traçar as condutas e objetivos durante o tratamento. Então, o básico da fisioterapia é saber avaliar. Então, essa era a resposta correta. A sétima, pessoal, é a mesma coisa.
Uma resposta grande, mas importa é o final. Então, em relação a esse tipo de classificação, assinale a alternativa correta. A gente está falando aqui das classificações das áreas queimadas. Então, lembra o que eu falei para vocês? Pessoal, a gente pode classificar por porcentagem, né? A gente também classifica queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e também pode classificar como leve, moderada ou grave. Como que a gente classifica como leve, moderada ou grave? Quando é grave, pessoal, é quando aquela porcentagem do corpo foi maior que 20%, igual ou maior que 20%. Então, se uma pessoa, na somatória lá da avaliação de porcentagem, teve o corpo queimado maior ou igual a 20%, é considerado uma queimadura grave. Então, aqui, a gente não está falando só se ela é da queimadura tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, ou queimadura de grau 1, grau 2 ou grau 3. A gente está falando da somatória disso, né? Com o grau mais a porcentagem. Então, os pacientes que têm queimaduras de segundo grau com a superfície corporal maior ou igual a 20% é considerado uma grave. Isso está lá no slide, tá? E a gente falou em aula. E também eu acho que não estava tão difícil. Eu acho que a mais complicada das alternativas era essa, porque ela era um pouco longa e aí tinha que ler com calma, mas também a gente falou sobre isso, eu mostrei sobre a avaliação de queimados para vocês. Então, basicamente, o que eu fiz para vocês? Eu mostrei lá um quadro, mostrando, pessoal, classifica assim, ó, tantos por cento quando é cabeça, tantos por cento quando é membro superior, tantos por cento quando é tórax. Mas lembre-se, se você queimar o membro superior direito e o membro superior esquerdo, vai contar como membros diferentes. Então, se você queimar o membro inferior direito e o membro inferior esquerdo, também vai contar como dois, não conta só como um. Então, olha a pergunta. Como a gente classifica? Ó, a classificação da queimaduras: 1 para 9, 2 para 18 e 3 para 1. Aí, ó, membro superior. Qual desses é o membro superior? Esquerdo, né? Tá aqui. Membro inferior esquerdo, mais a cabeça e mais o períneo. Isso daí é como se vocês poderiam olhar lá no caderno, que vocês anotaram ou não, ou estava lá no slide. Então, a resposta correta, pessoal, é que membro superior esquerdo é 1, né, que seria o 9. Aí membro inferior esquerdo também é 1, como se fosse o 9. E aí, ó, a cabeça também é 9. E aí lembra que eu falei para vocês que o períneo, a região do períneo é 1? Então a resposta correta era justamente essa, 1, 1, 1, 3. Isso ela dava para colar no caderno, tá lá no caderno não, no material, que tem uma tabelinha lá na aula de queimados que eu passei para vocês. Essa também, a 9, super fácil. Então, eu falei para vocês aqui no texto, em relação à classificação de graus de lesão. Lesão que atinge a epiderme e a derme pode ser classificada em superficial e profunda. E talvez, né? Ou pode ter até necessidade de enxerto de pele. Pessoal, o único grau que a gente classifica em 2, que pode ser superficial ou profundo, é o 2. Então aqui, ó, quem sabia já matava a charada. E só uma pergunta tinha um 2. Tá? Então, lembre-se disso. E a 10, eu falei para vocês em aula que ia cair isso. Falei, pessoal, isso é o mínimo que o fisioterapeuta tem que saber sobre o Parkinson. Isso é o mínimo que o fisioterapeuta é obrigado a saber sobre o Parkinson. Então, quais são os sinais cardeais do Parkinson? Eu falei para vocês, pessoal, é tremor de repouso, axinesia e braxinesia, rigidez muscular, alterações no reflexo postural. É isso. Além disso, pessoal, teve gente que errou
e nem percebeu. Eu tinha colocado 2 respostas igual essa daqui. Então, o que eu fiz? Eu tinha visto lá, tinha só uns 8 alunos que tinham respondido a prova, e aí eu dei, né, certo para quem respondeu as 2 que estavam iguais, e depois disso eu editei a prova para não ter problema. Então, assim, super fácil essa, não tinha nem como errar. No slide tá lá a tríade do Parkinson, a tríade não, né? Os sinais cardeais do Parkinson. Então, é o mínimo que vocês têm que saber, que isso é o sinal cardial do Parkinson, os sinais cardeais do Parkinson, né? Certo, pessoal? Alguma pergunta em relação à prova? Dúvidas, sugestões, críticas? Pessoal, vocês estão aí? Tá vivo? Sim. Sim. Então, pessoal, a prova eu já corrigi, já lancei a nota. Vocês dão uma olhada lá. Se caso aparecer alguma coisa errada ou se tiver alguma dúvida em relação à nota, vocês entrem em contato comigo, tá? Para a gente tentar resolver isso caso esteja errado, tudo bem? Então, não deixe para depois. Já olhem lá, certo? Então, pessoal, da nossa aula de hoje é justamente aquilo. A gente tinha falado da avaliação, certo? Em pacientes queimados. E hoje a gente vai falar do tratamento da fisioterapia em pacientes queimados. Então, não é uma aula difícil também, certo? Então, como em todas as áreas da fisioterapia, e como tudo na fisioterapia, o que a gente precisa fazer? Primeiro, avaliar o paciente. Então, a gente só vai saber o que o paciente necessita se a gente avaliar o paciente. Avaliamos o paciente, ali a gente vai saber, ó, meu paciente precisa de alongamento, fortalecimento, propriocepção, ele precisa de treino de marcha, ele precisa de equilíbrio, ele precisa diminuir esse edema, ele precisa de diminuição de dor. Então, é basicamente isso que a gente faz em qualquer situação, pessoal. Na neurologia é assim, eu vou avaliar lá dermátomos, miótomos, grau de força, retrações musculares, postura, vou avaliar meu paciente do pé à cabeça. E aí eu vou anotando, meu paciente tem isso, meu paciente tem aquilo, meu paciente tem isso, isso e isso. E aí do lado você traça lá o xizinho. Então, se meu paciente tem dor, analgesia. Se meu paciente tem fraqueza muscular, fortalecimento muscular. Se meu paciente tem retrações, alongamento muscular. Se o meu paciente tem diminuição da propriocepção, vou fazer o quê? Treino de propriocepção. Ah, meu paciente tem alteração na sensibilidade, vou fazer o quê? Exercícios, né? Ou tratar a sensibilidade. Então, pessoal, isso é para qualquer coisa da fisioterapia, qualquer. Ah, professor, cardiopata, também. Ah, ele tem espineia. Então, se ele tem falta de ar, se ele está com esse problema de injeção de circulação, aí você já sabe, pô, se ele tem isso, se ele tem fraqueza muscular por causa disso, então eu vou ter que fazer fortalecimento. Só que aí para melhorar a dispneia dele, eu vou ter que fazer um treino, né, com ele de gasto energético cardiovascular para que ele melhore essa demanda. Então, basicamente, pessoal, a fisioterapia é sempre assim. Sempre assim. A gente vai avaliar do pé à cabeça, mesmo sendo só um problema respiratório, a gente tem que avaliar tudo o paciente. Mesmo sendo um problema neurológico, a gente avalia tudo. Na ortopedia também a gente avalia tudo. Isso é o correto da fisioterapia. Isso que vocês têm que colocar em mente. Tirar aquela coisa da fisioterapia tradicional que o paciente fraturou o punho, você vai avaliar só o punho. Tá? Então, esqueçam disso. Então, avaliam tudo. Tudo. Avaliou o que você encontrar, você trata. Mas na queimadura, pessoal, a gente tem que entender basicamente sobre o quê? O local, né, da queimadura, qual foi o local?
Então, foi na região abdominal, então a gente sabe se foi na região abdominal, pode ter alguma víscera envolvida, né? Se foi numa região que tem uma, sei lá, a inervação mais exposta, como uma inervação mais superficial, como na região do antebraço, então esse paciente pode ter alteração na sensibilidade. Então a gente tem que ficar atento com isso. Então tem que saber o local, o tamanho dessa queimadura, né, a extensão da queimadura, a gravidade. Então a gravidade que a gente fala aqui, a gente está falando tanto, né, da gravidade em porcentagens vamos colocar, do corpo queimado, mas também a gente está falando da profundidade. Atingiu só a pele, atingiu já os músculos, já pegou o ligamento, pegou a parte óssea. Então, cada tratamento também vai diferenciar em relação a isso. O tipo de queimadura, porque a gente sabe basicamente que alguns elementos que causam queimaduras, que causam lesão, pode interferir no tempo de cicatrização. Então, isso é importante também. A evolução do quadro clínico do paciente. Por que evolução do quadro clínico? Vocês vão entender que tem alguns pacientes que pioram o quadro clínico, que é o paciente que vai ter infecção hospitalar por causa das feridas abertas, é o paciente que vai ter alterações sistêmicas. Então, a gente tem que ficar atento com o quadro clínico do paciente e justamente saber, né, tratar as complicações também e as alterações da evolução do quadro clínico que o paciente pode apresentar e ficar atento aos fatores psicológicos, que todo paciente queimado não é só por causa do medo da queimadura ou trauma que ele passou, mas também por causa, às vezes, que o paciente queima muitas áreas do corpo e por causa da cicatriz, isso interfere no estado emocional do paciente. Então, é o paciente que queimou a cabeça, é o paciente que não vai ter mais cabelo. Então, é o paciente que queimou o rosto, é o paciente que às vezes vai ficar com uma cicatriz enorme, uma cicatriz feia, vai ficar alterado. Então, é um paciente que vai ter um fator psicológico envolvido. Então, todos os profissionais que forem lidar com esses pacientes têm que saber, basicamente, entender sobre isso, né, na hora de tratar, entender que o paciente vai ter alterações psicológicas e saber manusear, saber levar o tratamento em relação a isso. E a gente pode ter, pessoal, alguns fatores que vão limitar a fisioterapia. O que seriam esses fatores que vão limitar a fisioterapia? É o mesmo contexto, não é só em pacientes queimados, é em todo o contexto da fisioterapia. Mas só que em pacientes queimados, a gente tem que levar em relação muito à dor do paciente. Se tiver muito aguda a lesão, então o paciente pode apresentar. Então, uma dor é um fator limitante. Então, é aquele paciente que, vamos colocar assim, queimou o membro superior inteiro. Ele tem muita dor, não consegue mexer, não consegue mobilizar, não consegue fazer nada. Então, comece a pensar de outra forma. Então, talvez não é a hora de mexer naquele membro, mas só que é um paciente que pode vir apresentar alterações sistêmicas. Então, de vez eu trabalhar o braço do paciente, eu vou pensar numa forma mais sistêmica, mais metabólica, vou melhorar o metabolismo desse paciente. Então, vou fazer caminhada com ele, treino de marcha, né? Vou fazer um gasto mais energético, vou mexer em outras articulações. Então, pense de uma forma mais ampla, não só no braço. O braço dele dói, eu não vou mexer, deixa ele aí. Não é só isso. Então, é aquilo que a gente falou. Se ele pode vir apresentar alterações sistêmicas, infecções, e principalmente todas as infecções, você sabe que todas as infecções, a mais vulnerável vai ser pulmonar, então, sei lá, avalia, trata a parte pulmonar, então deixa esse paciente tratar um pouquinho essa dor, deixa diminuir a dor dele e depois você vem fortemente no braço dele e trabalha o que você precisa, tá? O paciente, às vezes, também, ele pode não estar com dor, mas ele tem medo de sentir a dor. Então, a abordagem fisioterapêutica aqui é um pouco diferente, é aquela que se você consegue entender que o paciente tem medo de sentir a dor, às vezes ele até fala para você, não mexe que eu vou sentir dor. Fala, não, vamos ver mesmo se você tem dor, deixa eu mexer, vou devagar, vou no seu limite, a gente precisa, tem que mexer. Você explica sobre as alterações que ele vai ter, você explica que vai melhorar mais rápido, vai cicatrizar mais rápido. Então, é uma forma mais de incentivar e realmente ver se ele tem essa dor.
Pessoal, outra coisa que a gente tem que levar em relação são analgésicos. Geralmente esses pacientes, principalmente quando está queimado, está na UTI, eles estão sobre efeitos de analgésicos muito fortes. Então, é aquele paciente que não vai estar com dor, mas acha que a gente vai lá, não tem dor. Então, né, mexe muito no paciente. E aí, quando passa o período de, vamos dizer assim, do efeito do analgésico, o paciente vai te xingar até você morrer, né? De tanto de você ter mexido nele, e aí passou o efeito, e aí a culpa vai ser da fisioterapia, porque tá doendo. Tudo bem? Pacientes desses, pessoal, geralmente têm órtese e prótese por causa de posicionamento articular, para não mexer, para melhorar a cicatrização. Vocês vão ver que algumas coisas têm assim. Tem curativo, né? Tem enxerto de pele. Então, existe várias coisas que podem limitar naquele momento a fisioterapia, mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. Pense fora da caixinha. Pense fora da caixinha. Se é um paciente que está com enxerto de pele, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês. É um paciente que está com enxerto de pele lá no membro superior, em todo o membro superior. A gente não vai conseguir mexer no membro superior. Mas aí vocês pensam numa forma, sei lá, eu quero que cicatrize logo, então vou mexer na vascularização, vou treinar a parte cardiovascular dele, vou ver a parte arterial dele, sabe? Quem que irriga o membro superior? É a artéria, sai lá da cervical. Então, vou mobilizar a cervical para melhorar a vascularização dessa artéria, que aí vai chegar mais sangue no membro superior. Vou melhorar a inervação do membro superior para que ele melhore a condução nervosa, a sensibilidade. Então, pense fora da caixinha, tá? Não fique só nisso. Ele tá com problema no braço, não vou mexer e pronto. Um outro fator bem limitante que aconteceu comigo também no meu estágio, pessoal, era justamente isso. Às vezes eu chegava lá, eu estudava de manhã, chegava 8 horas para atender o paciente e saía de lá meio-dia e conseguia atender um paciente. Por que isso? Porque era aquele paciente que ele acorda cedo, aí ele vai ser medicado, aí ele vai tomar o banho, aí ele vai desbridar toda a pele, aí eles vão passar a pomada, vão colocar o curativo, aí vão dar banho no paciente, trocar fralda se precisar, fazer um monte de coisa, mexer na cama, aí depois que eles liberam para fisioterapia. Então, quem trabalhar com isso, uma sugestão é justamente fazer um cronograma, né? Ver os pacientes queimados que estão no local e a gente tentar organizar. Então, enquanto a equipe da enfermagem ou médico cuida de um paciente, você cuida do outro. E aí depois troca, para você não perder tempo e conseguir atender todos, tá? Então, pessoal, basicamente, o que a gente pode fazer assim? Vamos pensar na fase aguda com o paciente queimado, né? É a mobilização passiva. Ela é indicada justamente no início da terapia. Vamos pensar melhorar a mobilidade articular, né? Preparar os tecidos para receber a terapia. Além disso, vocês sabem que ela previne deformidades, melhora a ADM, então ganha mais flexibilidade. Então a gente tem que pensar nisso. Além disso, a gente tem que pensar no quê? Na ADM do paciente, evoluir com a ADM do paciente. Então, justamente por isso que a gente faz uma mobilização passiva. Então, basicamente, mexe todas as articulações. Professor, mas o paciente queimou só a região do cotovelo, não tem que mexer só no cotovelo? Não. Você tem que mexer punho, né, dedos, punho, aí mexe na mão, mexe no cotovelo, mexe no ombro, porque teoricamente aquele membro inteiro dele é um membro que ele vai mexer menos, certo? Então pense nisso. Mobilização articular eu acho que vocês já sabem fazer. Então mobilização articular, basicamente, vocês vão no limite da dor do paciente. Então geralmente a gente começa com movimentos de baixa amplitude, e aí a gente vai ganhando mobilidade, a gente vai aumentando essa amplitude, né? E vai aumentando a velocidade. Então, uma mobilização passiva para ser efetiva, a gente tem que ficar mexendo na articulação pelo menos, né? Por 1 minuto, é isso que está na literatura. Então, você tem que fazer o distanciamento ósseo, certo? Então, vamos lá. O rádio e a una, né, faz parte lá junto
na verdade, né, nem é o rádio a una, vamos colocar que é mais a una, faz o contato lá com o escafoide. Então, seguro no escafoide, seguro na una, faço uma tração separando os dois, a articulação fica livre e eu faço a mobilização. O certo é fazer em todos os sentidos que a articulação permite, pessoal. Então, se a articulação vai lateral, mexe para o lado. Se a articulação vai antero-posterior, mexe antero-posterior. Certo? Outra coisa que a gente tem que pensar nesse paciente. Não adianta só a gente ir lá mobilizar, fortalecer, alongar, mexer no paciente. A gente tem que pensar assim. É um paciente que está no processo de cicatrizes, né? De cicatricial. É um paciente que provavelmente pode vir ter uma alteração articular por causa de uma contratura na pele, uma contratura na cicatriz, né? Então vai gerar uma alteração na ADM. Mas como que eu posso fazer isso? Então, geralmente, o que a gente faz? Com posicionamento no leito, explica para o paciente, né? Como que é, paciente? Você teve uma queimadura na região do cotovelo. Se você ficar com o cotovelo sempre flexionado, certo? O que vai acontecer? Você vai ter a cicatrização com seu cotovelo flexionado. Só que a sua pele, que era um tecido normal, elástico, ele vai ser trocado por um tecido que é fibroso, que é inelástico, que não tem tanta elasticidade. E aí, quando voltar a não ter mais a lesão, ficar a cicatrização normal, você vai ver que você não vai conseguir mais estender o cotovelo. Então, a gente tem que mudar você posicionamento, né, de 2 em 2 horas. Então, a gente pode usar tala, a gente pode usar órtese, faixa, então pode usar almofada. A gente tem vários recursos para isso, para posicionar o paciente. Então, a gente sempre deixa de uma forma que as articulações estejam sempre em extensão e não em flexão. Porque em extensão, se o paciente vinha ter a cicatrização e extensão, a mobilidade de flexão e extensão nas articulações vão estar livres. É isso que a gente tem que pensar, certo? A gente também pode pensar em órteses, em próteses, né, em pacientes que tenham, né, caso precise amputar o membro. Vamos pensar num caso mais grave, uma criança com um grau 3 no membro inferior, e aí teve septicemia, teve gangrena, teve que amputar o membro inferior, vai precisar de prótese. Então, o fisioterapeuta, ele pode trabalhar junto com a equipe multidisciplinar em pensar, né, qual é a melhor prótese, qual é o melhor material para aquela pessoa, o desenvolvimento da criança. Então, a gente tem essa capacidade, a gente também é profissional disso, então a gente pode desenvolver junto com a equipe multidisciplinar qual é a melhor prótese, o melhor material, a melhor forma, quando colocar, aí depois também de ter o uso da prótese, a gente tem que ir lá fazer o treino de marcha, o treino de equilíbrio, propriocepção, adaptação do paciente com essa prótese, certo? Outra coisa, pacientes, né, queimados, ele pode vir apresentar alterações respiratórias, que eu falei para vocês, como alteração sistêmica, principalmente infecções respiratórias. Então, aqui a fisioterapia respiratória em si, manobras de higiene bronca, exercícios de expansão, a gente pode usar aparelhos de expansão pulmonar, como CPAP, BIPAP. Então, a gente utiliza também, né, a pressão. Então, basicamente é isso. E a gente tem que ficar atento. Então, o paciente está acamado, você trabalhou com ele, sempre avaliar, né? Vai lá, avalia o pulmão, então ausculta o pulmão, vê se tem um murmúrio vesicular presente, vê se tem ruído adventício. Se tiver, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar isso. Você vai lá, faz a manobra de higiene bronca, faz exercício de expansão. Se quiser usar a pressão positiva, você vai lá e usa a pressão positiva, tira a secreção do paciente, melhorou isso, aí você começa a trabalhar a fisioterapia motora em si. Tudo bem? Depois disso, o paciente ficou muito tempo acamado, a gente já tem que pensar nas trocas de decúbito e na independência do paciente. Então, a gente vai fazer o quê? Se o paciente ele está estável clinicamente, então a gente já tem que pensar nas trocas de decúbito com ele. O que seria isso?
Então, passar da postura deitado, né, para a postura sentado, então da postura semi-sentado, vamos colocar assim, ou sentado, ou na postura na beira do leito, e até chegar na postura em pé, e aí começar a caminhar. Tem alguns recursos que a gente pode utilizar isso. Então, por exemplo, quem tem a cama que levanta, então você pode ir levantando gradativamente até o paciente se acostumar com a postura sentado. Onde o hospital tem prancha, a gente pode usar o paciente com prancha. Vai levantando a prancha até o paciente ficar levantado. Por que isso? Justamente que a gente tem que tomar cuidado com a hipotensão ortostática. O que seria isso? Paciente muito tempo acamado, o sistema circulatório dele se adapta àquela situação dele. De repente, do nada, o paciente fica em pé, é muito estímulo, né? É muito rápido o sistema circulatório dele se adaptar. Então, a pressão arterial dele vai cair e aí ele pode vir até desmaiar na hora. Então, por isso que a gente vai levantando gradativamente para o sistema circulatório dele melhorar isso. Certo? E aí, ó, a gente tem que pensar depois, né, como se fosse numa forma quase por último no tratamento, a melhora da elasticidade, músculo tendina, e a nutrição do tecido, né? Então, o que a gente pode fazer isso? Para evitar esses tipos de contratura, esses tipos de cicatriz que vão interferir na articulação, na mobilidade da articulação, essa cicatriz hipertrófica que a gente chama. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer? Um bom trabalho na forma aguda, né, para evitar isso. Mas caso chega esses pacientes aqui, a gente tem que pensar numa forma de ganhar mobilidade desse tecido. Então, como que a gente vai ganhar mobilidade nesse tecido? Primeiro passo que eu pensaria é com alongamento. Então, a gente vai alongar porque ele vai redirecionar as fibras, né, de colágeno e as fibras de fibroblastos. Então, ele redirecionando essas fibras, ganhando sentido, melhora essas fibras, pode ser, né, que melhore a elasticidade do tecido, tudo bem? Aí também, pessoal, os exercícios ativos. Então, a gente pode fazer um exercício cardiovascular, um exercício que tenha mais gasto energético, justamente pensando, né, o paciente melhorar a circulação, para melhorar o aporte de oxigênio, melhorar essa vascularização no local, aí melhorar a nutrição do tecido e, de uma forma geral, melhora o metabolismo. Então, melhorando o metabolismo, o paciente tem mais queima de gordura, trabalha melhor a função respiratória, a função hepática, a função renal, e aí o paciente tem mais demanda de sangue para os tecidos. Então, é isso que vocês têm que pensar, sair fora da caixinha, certo? Além disso, exercícios existidos. Vocês sabem que o fortalecimento não ganha só força, ele também vai melhorar, né, as propriedades músculos tendínea. Então, eles também vai ganhar, né, as propriedades articulares. Então, vai melhorar a mobilidade articular, ganhando mais ADN. Então, o paciente vai ser mais independente, o paciente vai conseguir ser mais funcional. Então, o paciente rapidamente volta, né, às suas atividades de vida diária. Então, basicamente, é isso que a gente tem que fazer, pessoal. Certo? Única coisa que também vocês vão ver depois, né, mas que a gente pode pensar bastante aqui, são as terapias manuais. As terapias manuais a gente pode pensar largamente nelas, porque isso no paciente mais crônico, né, pessoal, já com uma cicatriz. Vocês sabem que terapias manuais melhora a vascularização do tecido, melhora a mobilidade do tecido, e isso é uma das principais características do fisioterapeuta, né? Então, a gente trabalha com isso, então pode ser feito nisso. Então, para vocês entenderem a importância, né, que a gente tem no nosso trabalho. E eu achei legal porque essa imagem, que eu não sabia, mas aí eu acabei descobrindo que em junho é considerado junho laranja, que é o Dia Nacional
né, que é o dia 6 de junho, que é o Dia Nacional de Luta contra contra a queimadura. Então, tem até a Sociedade Brasileira de Queimaduras. Olha que legal e importante. Então, tem dia para tudo, né? Mas esse eu não sabia. Certo, pessoal? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, Falei professor. rápido. Tranquilo. Não. Pessoal, tenho mais uma coisa para falar com vocês. A gente tem que fazer a atividade informativa 2. E aí eu vou fazer com vocês, eu estou pensando em fazer com uma forma de vocês, a mesma coisa de Google Forms, tá? Coloco lá, deixo para vocês entregarem em uma semana, sei lá, a gente vê os dias, e aí vocês fazem, entrega lá, eu avalio e dou a pontuação. Tudo bem? Para não ficar aquela coisa, pessoal, entrega tal dia, aí a pessoa não entrega, aí tem pessoa que não recebeu o recado, tem pessoa que recebeu, tem pessoa que não sabe, tem pessoa que nunca viu. Então, pessoal, vou pedir carecidamente, por favor, semana que vem, tente não faltar, ok? Porque semana que vem eu vou abrir com vocês a atividade. Vou falar, pessoal, essa é a atividade, tá assim, 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 façam isso e me entregue lá e pronto. Pode ser, pessoal? O professor, Oi. o Cadu, ele fez as atividades assim, foi bacana, assim, pelo Google. Deu Eu certo. vou fazer pelo Google também. Mas ele dava um prazo para a gente entregar. Sim, eu vou ter que fazer isso, mas assim, que acontece? Por exemplo, hoje tem 15 alunos online. Só que aí eu falo para vocês aqui, vocês ficam cientes. E os demais não ficam cientes. Certo? E aí fica difícil, porque aí eu tenho que ficar. Aí o pessoal vem falar, professor, fiquei sem nota na atividade, mas não sabia que era para fazer. Aí eu falei, mas eu expliquei em sala de aula, mandei no grupo, mandei e-mail, entende? Então, pedi para vocês avisem os colegas de vocês que eu vou fazer isso, tá? E aí, semana que vem, eu já vou mostrar para vocês a atividade, o que é para ser feito, né? E não esqueçam, pessoal, porque a atividade formativa 2, ela vale mais nota. Então, para quem já está precisando de nota, é muito bom, certo? Tudo bem? Aí, pessoal, Belezinha. depois eu vou colocar o link lá da aula, tá? E salvar lá e colocar para vocês, ok? Então, pessoal, até semana que vem. Não faltem semana que vem, que eu vou explicar a atividade, certo? E continue firme em casa. Tudo bem? Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite a vocês. Obrigado, Boa eu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite.